Muitas pessoas têm dificuldade na produção dos fonemas R e L, e eu percebo que isso é uma dúvida muito recorrente no canal. Muitas pessoas confundem a produção dos dois fonemas, não sabem quando usar um e quando usar o outro, então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Fique ligada! Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre a diferença entre os fonemas R e L. Como alguns aqui já devem saber, eu já tenho 2 vídeos no canal que eu fiz no ano passado sobre o fonema R e sobre o fonema L, especificando melhor, explicando melhor sobre cada um, mas eu resolvi fazer um vídeo condensando um pouco das duas informações para poder explicar para vocês a diferença na pronúncia entre um e outro, porque muitas pessoas se confundem. Muitas pessoas de todas as idades, desde criança pequena até adultos, já tem uma dificuldade natural na pronúncia dessas duas letras, né, desses dois fonemas. E ainda tem aquelas pessoas que confundem mesmo, que não sabem quando devem usar uma letra ou outra. Isso é bastante comum, então eu achei interessante falar para vocês sobre a diferença dos dois, certo? Bom, vou começar falando para vocês o seguinte, o fonema R e L são um dos últimos fonemas a serem adquiridos pelas crianças. Então é comum, mais ou menos, que as crianças já estejam falando R e L em torno dos 4 anos de idade, tá? Isso é uma coisa muito importante. Se o seu filho, seu sobrinho, enfim, se você tiver uma criança próxima de você que esteja com 6 anos, 7 anos e ainda não esteja falando o R e o L, não é normal, tá? Já está muito atrasado, então é muito importante que vocês levem essa criança ao fonoaudiólogo, tá? É em torno de 4 anos, 4 anos e meio, que a criança já deve estar falando o R e o L, tá? São fonemas difíceis, sim, são um dos últimos a serem adquiridos, mas nessa faixa de idade a criança já tem total consciência, total noção de como pronunciar esses fonemas. Mas o que acontece? Muitas vezes a criança não é levada ao fonoaudiólogo quando pequena e esse problema vai persistindo, porque às vezes não é que a criança não fale, às vezes a criança só distorce um pouquinho, só tem um pouquinho de dificuldade, então os pais vão deixando, achando que de repente a criança vai adquirir isso sozinha, mas às vezes isso não acontece. Então muitas vezes nós temos adultos, né, com essa dificuldade na pronúncia do R e do L. Muito comum, tá? Vocês não precisam sentir vergonha de procurar fonoaudiólogo achando que isso é uma coisa que só se resolve quando é criança, não é. Mas é muito comum que pessoas adultas procurem fonoaudiólogos para ajudar na produção do R e do L. Então é o seguinte, gente, 2 fatores que eu separei que incluem tanto o R quanto o L, em termos de dificuldade, né? Uma coisa que pode estar atrapalhando muito vocês é o frênulo lingual, o freio da língua, né? Essa pelinha que a gente tem embaixo da língua. Se você estiver perto de um espelho, olha no espelho, olha essa pelinha que você tem meio que segurando a sua língua, né? Ela fica aqui abaixo da língua, certo? Algumas pessoas não têm esse frênulo dentro dos padrões. Algumas pessoas têm esse frênulo um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, um pouquinho mais para frente, um pouco mais encurtado, mais grosso. Então, às vezes, isso dificulta a produção do R e do L. Ah, mas como é que eu vou saber? Eu não sei qual é o padrão normal, eu não sou normal? Como é que eu vou saber? Então, o que vocês precisam fazer? Se vocês têm alguma suspeita de que vocês estão com língua presa, né, como costumam dizer, que vocês não conseguem elevar a língua corretamente, o ideal é vocês procurarem um fonoaudiólogo ou até mesmo otorrino, dentista especializado na área de bucomaxilo. São profissionais que são capacitados para avaliar e diagnosticar esses casos, tá? Se vocês forem diagnosticados, né, com alguma anormalidade no frênulo lingual, no caso o otorrino e o dentista fazem cirurgias que são relacionadas, ou você corta de vez o frênulo, enfim, quem vê isso é o dentista e o otorrino, tá? O fonoaudiólogo não faz esse procedimento, mas indica para que o otorrino e o dentista façam. Então é basicamente isso. Se você está na dúvida se você tem esse frênulo diferente do normal, procura o otorrino, procura o bucomaxilo e até mesmo a fonoaudiólogo para ajudar no diagnóstico. Feito isso, aí sim vocês vão poder se preocupar e fazer os exercícios mais relacionados às questões de R e L, porque não adianta vocês com a língua presa, com o frênulo encurtado, tentarem produzir o R e o L corretamente. Não vai dar certo, é preciso primeiro solucionar a questão do frênulo. Depois vocês pensam em como vocês vão fazer o R e o L, porque isso é um fator que impede, e impede mesmo, não tem outra coisa a fazer nesses casos. A segunda questão que eu acho importante vocês pensarem, sem ser a questão do freio da língua,
é o tônus lingual, tá? O que é tônus lingual? Pensa em força, né? Às vezes a língua tá com a musculatura fraca, tá? E aí você acaba não conseguindo o tônus necessário para a produção desses dois fonemas. Então, às vezes, por exemplo, pessoas que respiram muito pela boca, né, e ficam muito com a boca aberta, pessoas que têm muita alergia, vivem com o nariz entupido, tendem a ficar com a boquinha aberta, tendem a ter a língua mais rebaixada, a língua fica meio que descansando e aí a língua fica fraca. Tem várias outras situações, né, onde isso pode acontecer, mas a questão do tônus de língua é muito importante, porque você precisa de força para fazer o R, principalmente. Então, se você está com um tônus de língua reduzido, se você está com pouca força na língua, por assim dizer, é necessário fazer exercícios para fortalecer a sua língua para que você consiga produzir o R e o L, certo? Então, são essas duas questões, freno lingual e o tônus reduzido. São duas coisas muito importantes que impedem que vocês produzam o R e o L corretamente. Como saber? Indo ao fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai diagnosticar isso direitinho. Se o freio de língua estiver realmente diferente, vai indicar para o otorrino ou para o bucomaxilo. Se tiver com tônus de língua reduzido, vai passar os exercícios adequados para fortalecer esse tônus. Mas isso precisa de avaliação, né? Porque cada caso é um caso. Bom, passadas essas duas partes, né? Agora vamos falar especificamente do L e do R, gente. Por que algumas pessoas confundem tanto L e R? Por que tem gente que confunde mesmo, que na hora de falar uma coisa que planta sai pranta? Por que é tão parecido, né? Por que as pessoas confundem? Porque é muito parecido realmente. É um fonema muito parecido na hora de pronunciar, por isso que gera essa confusão. Então, o que precisa ser pensado, gente? O L é mais fácil, tá? Como é que a gente faz para produzir o L? A gente eleva a nossa língua aqui no céu da boca, atrás dos dentes superiores, certo? Então, pense o seguinte, ó. Lá, lé, li, ló, lu. O que eu fiz, ó? Lá. Eu tô elevando a minha língua, tocando a ponta da língua no céu da boca, atrás dos meus dentes, né? Sempre atrás, ó. Lá, lá, certo? Nunca na frente, nunca escapa, porque se você tá com tônus reduzido, você pode fazer lá, lá. A língua pode ir pra frente e ela tem que ir pra cima, atrás dos dentes. E pensem o seguinte, ó, passa a sua língua atrás do dente, aqui. Vocês vão ver que tem uma parte que é como se fosse um morrinho, que são as papilas, que não é lisinho, é como se fosse um morrinho mesmo, vocês vão sentir aqui atrás dos dentes. É mais ou menos aí onde a língua deve tocar. Lá, lá. A sua língua não pode empurrar o seu dente, ela tem que tocar atrás do dente, certo? Por isso que muitas vezes o dentista encaminha os pacientes para fono, porque o dentista tá lá querendo corrigir sua arcada e você tá empurrando o dente com a língua e aí você tá atrapalhando todo o trabalho que o dentista tá fazendo, né? Então pensa nisso, a língua sobe atrás dos dentes, ok? Então é só isso, para vocês falarem o A é isso, o A. O L é isso, né? Então, ó, lá, lé, li, ló, lu. Ok? Ele é mais fácil, tá? Aí vamos agora chegar na questão do R, tá? A questão do R fraco, o R que a gente usa em cadeira, Brasil, prato, cenoura. Esse R fraquinho, tá, gente? Eu não tô falando daquele R forte de rato, roupa, rua. Esse é outro R, é outra história, tá? Esse R fraco, você também eleva a língua atrás dos dentes, mas você vibra a ponta da língua. Isso é muito importante. É isso que difere o R do L, a vibração da ponta da língua. Porque muitas vezes a pessoa não consegue vibrar direito. Se ela não vibra direito, fica um R distorcido. E aí fica um pouco confuso para a pessoa entender. Então assim, eu vou fazer o L, lá. Vou fazer o R, rá. Rá, ré, ri, ró, ru. Eu tô vibrando a ponta da língua, eu tô elevando também atrás dos meus dentes, também estou elevando a ponta, mas a ponta vibra. Rá, ré, ri, ró, ru. Por isso que é diferente, ó. Lá, rá, lé, ré, li, ri. Entenderam? É diferente porque vibra e vocês sentem isso, é algo que vocês sentem que tá vibrando ou não tá vibrando. Então, por que às vezes vocês não conseguem falar o R? Porque às vezes vocês não estão conseguindo vibrar a língua. E precisa, ainda que seja uma coisa de pouquíssimos segundos, vocês devem vibrar a língua para conseguir fazer o fonema R. Sem vibração não tem fonema R, tem L, só o L, entendem? Então, por isso que tem que trabalhar o tônus, por isso que a língua tem que estar forte, porque você tem que vibrar para poder produzir.
Uma outra coisa que é importante, gente, cuidado para vocês não compensarem um R pelo outro, porque são R's diferentes. Então, por exemplo, se você fala ra, é diferente de você falar ra. É outro R. Então, às vezes, em vez de você falar cadeira, você fala cadeira. Sai uma coisa com aquele R mais posteriorizado. Esse é o R forte, não é um R fraco, então você não está fazendo certo substituindo um R pelo outro, tá? Pode ser igual na escrita, mas fonologicamente falando é totalmente diferente. Então vocês têm que elevar e vibrar a ponta da língua, tá? Fortalecer ponta de língua para conseguir fazer o fonema R corretamente, certo? E agora eu vou finalizar o vídeo dando uma dica muito simples, muito fácil e muito importante. Um exercício muito simples que vocês podem fazer para ajudar a soltar o R e para melhorar também a produção do L é o estalo de língua. Vocês fazerem. Sabe quando você está brincando com criança e você fala, vamos brincar de cavalinho? É esse barulhinho, tá? O estalo de língua, gente, ele ajuda muito a fortalecer a língua, melhorar o tônus e ajuda também a vibrar a ponta da língua. É um exercício simples, fácil, que eu posso falar aqui sem problemas e que ajuda vocês na produção do fonema, ok? Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês a diferenciar a produção do R e do L, que eu tenha esclarecido o que precisa ser feito. Vocês precisam realmente procurar um profissional, mas eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês, pelo menos a saber por onde começar, né? Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim e se inscreva no canal. Obrigada!